Oi, tudo bem? Um dos papéis do analista, do psicólogo, é o de trazer dados de realidade para a existência do analisando. E, pelo que eu tenho sentido, as pessoas têm vivido muito mais pelo princípio do prazer do que pelo princípio de realidade, o que implica um grande problema. Então, o materialismo, o consumismo tem gerado roubos, tem gerado corrupção, tem gerado suicídios quando as pessoas perdem as suas coisas materiais, quando elas vão à falência, quando elas estão acostumadas a um determinado padrão de vida, elas, quando perdem, elas podem se separar, elas podem brigar muito com seus cônjuges, né? Atribuir a eles essa perda e, de uma maneira, a desconsiderar todas as coisas boas que existem num relacionamento, num casamento, em que, segundo a Bíblia, os dois formam uma só carne. Então, nós temos visto um aumento da taxa de suicídio e eu penso que uma das razões pode ser essa. As perdas materiais que têm sido provenientes dessa pandemia. É claro, existem inúmeras outras razões para a pessoa sentir que perdeu o sentido da vida, mas nós temos que nos atentar a essas perdas materiais e o quanto essas perdas materiais têm mexido com os corações. Por quê? Esses corações com os quais essas condições têm mexido tanto não estão firmados, não tem uma base. E aí, eu acho que é muito importante a gente falar também dos limites para os nossos filhos. O quão importante é a gente dizer não. A gente tem tido uma psicologia que tem colocado muito a ideia de ir apenas pelo sim, apenas pelo reforço positivo daquilo que a criança faz de bom. Então, eu vejo pais extremamente inseguros para dizerem um não. Isso está complicando demais a nossa sociedade. Isso está gerando muito essa vida baseada no princípio de prazer e não no princípio de realidade. As nossas vidas têm limites. Esses limites, essas regras têm que ser seguidas, têm que ser seguidos. Então, busque pensar a esse respeito. Seu filho precisa de nãos, o seu filho precisa de que você diga os elogios que ele merece escutar também. Ele precisa da sua sensibilidade para que você saiba dizer aquilo que ele está precisando mesmo ouvir em termos de educação. E não é só ouvir, mas os exemplos começam em casa. Então, muitos pais também atribuem apenas à escola
se a gente puder chamar assim. A educação começa em casa, a educação informal é fundamental. Ensine o seu filho a dizer oi, tudo bem, a responder quando alguém pergunta alguma coisa. Claro, não falar com estranhos, isso é fundamental, mas quando na sua companhia, que hoje em dia é o que precisa acontecer, o seu filho não sair da sua vista, do seu campo de visão, lógico, dependendo da idade dele, claro, mas ensine ele a agradecer. A gratidão é tão importante e a gente aprende desde pequenininho a ter o coração grato. E ter o coração grato faz com que a gente possa se satisfazer diante do que a vida nos oferece. Faz com que a gente consiga lidar com frustração. Resgate coisas do passado para que ele saia mais do celular, das redes sociais. Olhe nos olhos dele, abaixe-se para olhar diretamente nos olhos dele e escutar de verdade o que ele está falando, porque ele pode estar se sentindo muito sozinho. Nós é que precisamos colocar as regras, porque os conhecedores das regras somos nós. E isso é amor, e isso é recebido com amor. Ainda que haja birra por parte dos nossos filhos, nós sermos firmes com eles para que eles cumpram as regras, cumpram aquilo que nós estamos dizendo para eles fazerem. É isso que vai preencher o coração deles e fornecer para eles o alimento para o coração e o sentimento de que é amado, que é protegido, que é cuidado. Então, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e comente aqui isso que eu estou trazendo para sua reflexão. Hoje eu falei de algo bastante difícil, pesado da gente escutar, mas que tem nos cercado e chegado cada vez mais próximo da gente, infelizmente. E inclusive no sentido de uns não preservarem os outros e acharem que não vai acontecer uma Covid e etc. E continuam, algumas pessoas continuam negando as situações e tudo vai chegando mais perto e muitos continuam negando as situações e querendo ainda viver sob esse princípio do prazer, tá? Então, tem que ter o equilíbrio entre os dois. Pense nisso, comente aqui, mande um e-mail e um abraço para você.